Hello. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Fala pessoal, Geek Velho voltando com mais um vídeo e hoje a gente vai falar da série Dark. Na verdade eu vou fazer um review da terceira temporada da série Dark, mas sem nenhum spoiler, podem ficar tranquilos em relação a isso. Na verdade, essa terceira temporada ela dá um encerramento para a história, algumas respostas e alguma coisa para pensar sobre a série e tudo mais. A gente é o tempo todo informado, né, na série que tudo está conectado. Nas 3 temporadas a gente sempre tem essa mensagem, tudo está conectado. E você percebe o verdadeiro peso dessa frase quando você assiste os 2 últimos episódios dessa série da Netflix. Que aí chega a clareza. Assim, não é um tipo um momento uau, mas uma resolução para todas as perguntas que não tinham sido respondidas. Todas as viagens pelo espaço-tempo, todos os discursos carregados de metáfora, todas as palavras ditas e as não ditas, todos os momentos que foram vividos, revividos, né, na série. Acontece, nada do que aconteceu em Vinden foi acidental. Tudo estava conectado em um esquema grande, preciso, com começo, meio e fim, conscientemente orquestrado pelos criadores da série. Repensando as percepções do que veio antes, as 2 primeiras temporadas, o Dark ele fecha de uma forma comovente, até como várias pessoas desejariam. A terceira temporada, que cai no mesmo dia do apocalipse, ela desafia assim, a capacidade da pessoa de acompanhar a narrativa, que fica ainda mais complicada, porque ela agora acrescenta dimensões paralelas a essa equação, que já era complicada. O que foi provocado no final da segunda temporada, ele é confirmado no primeiro episódio, quando a Marta 2.0, né, acompanha o adolescente Jonas até a realidade dele. A gente não vai entrar em detalhes sobre como o Vinden 2.0 é diferente do Vinden que a gente conheceu nas 2 últimas temporadas. Para isso eu teria que contar spoiler, então não vou falar nada. Mas dá para dizer que o destino dos personagens de ambas as realidades está ligado e cabe ao adolescente Jonas e a Marta 2.0 desvendar, na verdade, desatar os nós, né? Que foram criados ao longo da série. No entanto, tentar entender, interromper o ciclo interminável de eventos, eles precisam enfrentar a oposição que tem nos 2 mundos. Alguns deles são como se fossem peões de tabuleiro, de xadrez, que são liderados pelo Adam, e outros liderados pela Eva. Além disso, o Odar e o Frício, os criadores, eles reabastecem, na verdade, essa narrativa com novas referências tanto bíblicas como filosóficas, teoria quântica, para testar o nosso nível de resistência cognitiva, na verdade. Porque é uma série que você precisa ter, não é sentar e fazer 30 coisas ao mesmo tempo assistindo. Você precisa estar atento a elas, senão ela se torna chata, porque você vai ficar, principalmente se você está assistindo com outra pessoa, e aí você fica, o que aconteceu? Por que ele tá ali? Por que ela tá ali? O que foi? Sabe aquela coisa chata, irritante? Então, se você quer assistir a série, não assistiu nenhuma das temporadas, você precisa assistir com atenção. E essa terceira temporada, mais atenção ainda. Essa que é a realidade. Para realmente apreciar a experiência do Dark, você tem que prestar, como eu disse, tem que prestar atenção nos diálogos. Às vezes uma linha de diálogo, ela vai ter um impacto 2, 3, 4 episódios para frente. E assim, um impacto que no momento que essa linha de diálogo foi lançada, você nem notou na hora. Mas se você prestou atenção, você, então era isso que. Então, na verdade, o Dark ele ganhou um fascínio, porque ele perdura, na verdade, essas perguntas, mostra ou demonstra, em algumas vezes, que essas respostas elas estão totalmente fora de alcance. Mas, ao mesmo tempo, a gente sente uma conexão com os personagens e com a própria história. Assim, mesmo que o final da série não dá aquele encerramento tradicional, ao mesmo tempo você sente uma alegria assim, meio masoquista,
de entender como as peças que você ficava frustrado pensando, mas como? Por quê? Onde? Quando? Elas acabam se encaixando no quebra-cabeça, que é a série. A revelação, né, de finalizar essa história não fica uma coisa superficial, sabe? Daquelas séries Água com Açúcar, daquelas séries tipo CW, sabe? De super-herói. Tudo foi muito bem planejado pelos criadores, né, o Odario Friss, e eles previram, na verdade, a série como um começo, meio e fim, um arco de 3 temporadas. Que é o maior problema das séries no geral, é esse. Começa a fazer sucesso, aí aumentam 30 temporadas. Dá um exemplo claro: Supernatural. Supernatural era para ter terminado na quinta temporada. Teve a greve dos roteiristas durante a terceira ou a quarta temporada, o que acabou prejudicando um pouco a narrativa, mas de qualquer forma a série era para ter terminado na quinta temporada. O que aconteceu? Viraram 20 temporadas. A história tinha um começo, meio e fim, aí ficou se arrastando e ficou aquela coisa meio ridícula. Nada contra quem goste da 18ª, 20ª e tenha assistido as 20 temporadas. Mas se você assiste as 5 primeiras temporadas, você vai entender bem. Tem um começo, um meio e era para ter um fim. Os criadores do Dark pensaram dessa forma: começo, meio e fim. E assim, o final da série é extremamente satisfatório, o final do Dark, porque eles não tentam encobrir algumas deficiências, entre aspas, da própria narrativa. Então, as pessoas de Vinden acabam fazendo as mesmas perguntas que a gente que está assistindo, e assim, os mais velhos respondem com meia-verdade e umas metáforas extremamente frustrantes. E depois de um tempo, os habitantes mais velhos da cidade começam a soar da mesma maneira, falando no mesmo tom sinistro e com aquela forma enigmática, né? Além da proeza de contar um mistério que você só descobre no final, sem querer ser redundante. Então, além dessa proeza de contar um mistério com uma viagem no tempo, que acaba se estendendo por 3 séculos, o Dark ele acaba apresentando aquela básica história, amor e ódio, esperança e desespero, culpa. Então o Urik, por exemplo, abandona o presente e se condena a passar o resto da vida no passado, uma chance quase nula de ver seu filho novamente. Jornada da Cláudia, que abrange o passado, o presente e o futuro, em busca de salvar a filha. Então os habitantes da cidade eles são constantemente lembrados que assim não podem mudar o passado e tudo que acontece acontecerá novamente. No entanto, muitos deles tentam sair desse ciclo, né, interminável que acaba ocorrendo. E aqui, na verdade, é o grande conflito da história entre os velhos e os mais jovens. O Adam e a Eva eles querem que o ciclo continue à sua maneira, cada um acreditando que a versão dele do mundo é melhor. E somente o Jonas e a própria Marta, como são jovens, são novos ainda, eles têm essa vontade de que eles não só vão conseguir mudar o futuro, como eles vão conseguir mudar o passado. E essa é a história de amor, né, que acaba permeando, né, a história do Dark. É tipo uma colherzinha de açúcar para ajudar a dissipar essa angústia e os paradoxos que vão acontecendo durante toda a série. Se você parar para pensar, o Dark ele é um experimento narrativo extremamente ambicioso. Ele mexe com uma narrativa com dimensões inexploradas, predestinação. Ela acaba desafiando a gente, a nossa própria percepção de causa e efeito, quando ela acaba reinventando, né, essa opção de viagem no tempo versus destino. Não sei se eu consegui ser claro agora, mas é basicamente isso. Ela é muito... Ela faz você pensar muito por conta dessa forma como a narrativa foi criada no começo. E mais uma vez, voltando ao que eu havia dito antes, a questão da série ter sido criada com começo, meio e fim auxiliou muito nessa forma de criar a narrativa. E assim, além do fascínio nerd, a chave do sucesso dessa série tá nesse mistério que tá por baixo do mundano.
Tem outra coisa que auxilia muito na atmosfera da série é aquela floresta nevoada, a própria usina nuclear. Então elas acabam criando uma atmosfera bem típica dessa série. É assim, foi muito bem pensada essa atmosfera. E também a música que acompanha a série, ela também auxilia na criar essa sensação, né? De presságio, eu não sei dizer exatamente, mas ela auxilia a gente a criar essa atmosfera, né, de mistério. Então é isso aí, assistam a terceira temporada da série. Ela estreou agora na madrugada do dia 27, entre sexta e sábado, né, de junho. Eu fiz uma mega ultra maratona e já gravei, aí já tô gravando esse vídeo. Nem dormi ainda. Vale muito a pena. Eu indico, mesmo quem já assistiu, reassistir as duas primeiras temporadas. E quem ainda não assistiu, essa é a melhor oportunidade. Como essa série terminou, são 3 temporadas, são poucos episódios por temporada. Maratona essa série que vale a pena. E aí você não vai ficar. Vai estar tudo muito fresco na memória e vai facilitar bastante a compreensão, principalmente das respostas que são dadas na terceira temporada. Super indico, para mim é uma das melhores séries de sci-fi na Netflix. Vai lá, assiste, que vale muito a pena. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilhe os nossos vídeos, assine o nosso canal e até a próxima.